coração. E eu venho aqui, Pai, como ministro da palavra, declarar, ó Pai, para a sua igreja, que o Senhor é, o Senhor não era, o Senhor é e o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ainda que nós possamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós não cremos em algo que não fala, nós cremos num Deus todo-poderoso que traz a direção. Nós não cremos em mãos cansadas, nós cremos num Deus que tem toda a força, todo o poder, toda a majestade. Espírito Santo de Deus vai tocando os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos, a nossa mente para escutar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui porque cremos no único e soberano Deus. Espírito Santo de Deus, coloca a tua mão em cada família nessa noite. Coloca a tua mão em cada família nessa noite representada aqui na igreja. Cada família que veio hoje aqui representado nessa igreja. Existem casas aqui que estão passando por situações tão difíceis, mas o Espírito Santo de Deus toca nessa noite de uma maneira sobrenatural daqueles que já estavam se sentindo frios. Aqueles que estavam se sentindo frios, aqueles que estavam cansados, o Senhor traz ânimo. Aqueles que estavam sentindo já parados, o Senhor levanta. Aqueles que estavam sentindo já o esfriamento, o Senhor aquece. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para receber do Senhor, não do homem, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, eu confio em Ti. Você pode declarar isso? Espírito Santo de Deus, eu confio em Ti. Espírito Santo de Deus, eu confio em Ti. Coloca a mão no seu coração. Nós não acreditamos, não confiamos e não esperamos em carros ou carruagens, mas nós cremos naquele que nos dá todas as coisas, porque Ele é. Nós cremos no Senhor. O Espírito Santo de Deus é a nossa fortaleza. O Espírito Santo de Deus, Ele é na sua vida. O Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, Espírito Ele está andando em meio à sua igreja. Ele passeia em meio à sua igreja. Eles passeiam em meio à sua igreja, porque Ele está aqui. Oh Espírito, eis-me aqui. Eis-me aqui. Erga suas mãos e diga: Espírito de Deus. Diga: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Espírito de Deus, diz: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Se entrega: Espírito de Deus. Declare: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Espírito de Deus. Declare: eis-me aqui, eis-me aqui. Declare, igreja: Espírito de Deus. Diz: eis-me aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa guardar a sua vida, a sua família. O
O que o seu coração esteja pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nós começamos esse culto adorando ao Senhor, entregando a Ele o nosso coração e a nossa mente, e que a sua adoração, que ela possa ser uma adoração de verdade ao Senhor, porque Ele adora os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Quantos estão felizes aqui? Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluias. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Evidências surgirão, que o Espírito está aqui. As evidências, a atmosfera já mudou, que o Espírito está aqui. Quantos sei nisso? As evidências surgirão, que o Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor, que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor, que nos envolve. Oh, Espírito Santo maravilhoso, nós te adoramos. A atmosfera já mudou, o Espírito está aqui. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, eu creio que sim, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transforma teu amor, que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor, que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor, que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor, que nos
de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. Cante isso, peça a Ele. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram neste lugar, Venha mover. neste lugar. A esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. apareça e o teu nome cresça. Vem neste lugar, Vem neste lugar, vem Jesus, apareça que o teu nome cresça. Vem, vem, incendiar. Apareça que o teu nome cresça. Vem neste lugar, vem neste lugar. apareça Que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu É o reino, Teu é o reino, teu, Jesus. é o cordeiro. Tu é a glória, Senhor, É a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o cordeiro, tua é a glória para sempre. Amém. Aleluias. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Cante isso. Deixa o céu descer.
céu descer, pois teu é o reino teu. A igreja pode cantar, a igreja pode adorar. Amém, teu é o reino teu, tua pra sempre. Aleluias, 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 aleluias. Glórias a ti, Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Tu és santo, Jesus, e nós te adoramos, Pai. Vamos adorar com nossas palmas agora. Aleluias. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Nós pertencemos a ti, Jesus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Já tá, né, irmão? Amém, gente? Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Pessoal da diaconia, traz uma aguinha aqui para mim, por favor. Queridos, algumas pessoas ainda estão perguntando, pastor, como é que faz aí? Eu já frequento a igreja há muito tempo e eu ainda não transferi ainda, não recebi nenhum contato. Se você precisa procurar, a Wélida está aí hoje? Não? A Wélida e o Zé de Arimateia. Mas se você já está aqui congregando conosco, se Deus já colocou no seu coração esse desejo de você estar aqui conosco, você precisa fazer a sua transferência. Por quê? Nós vamos te ligar. O pessoal aqui da igreja sabe que nós acompanhamos as pessoas.
Então você não pode passar pelo deserto sozinho, você não vai se alegrar sozinho, no momento de alegria você vai chamar o pastor, amém? No momento do deserto o pastor vai estar junto com você, os pastores, os líderes que são os pastores nos grupos celulares. E algumas perguntas ainda chegam assim, por exemplo, né? Pastor, no quesito dízimo e oferta, né? Agora nós já temos, por exemplo, a nossa regional Lagoinha Pampulha, que na verdade são 7 igrejas juntos, acrescentaram mais 2. Hoje nós somos Pampulha, Planalto, Estoril, Caeté, Heliópolis, Floramar e Nova Cachoeirinha. Então hoje, por isso que a gente ficou aquele período sem conta corrente. Lembra que a gente ficou sem poder depositar na conta da igreja? Porque a Lagoinha agora dividiu por sub-regionais, né? Antes a gente mandava tudo para a sede e agora nós vamos mandar tudo para sub-regional, para que cada regional tome conta ali da sua, como diz o nome, região. Tá bom? Então nós já temos o número, já tem, Neymar? Não? Nós já temos o número na conta do Itaú. Coloca lá o zap então. Se você quer fazer o seu dízimo, a sua oferta, você tem que chamar aqui no nosso WhatsApp 984 88 28 43. Se quem quiser tirar uma foto, pode tirar. Você tem a maquininha ali. Mas se você quer que alguém busque o seu dízimo na sua casa, ou se você quer fazer uma transferência, nesse WhatsApp a gente passa todos os dados para você e a gente marca o horário de ir buscar lá na sua casa. Amém? A respeito de dízimo, nós não vivemos mais no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele nos dá uma obrigação. O que é a obrigação do Antigo Testamento? 10%. O Antigo Testamento, ele é claro, nós vivíamos numa lei. E Jesus Cristo, quando vem para a nova aliança, ele rasga o Antigo Testamento e a partir de agora o véu se rasgou. Mas ele deixa uma doutrina que nós estamos estudando aqui às quartas-feiras. Ele deixa um ensino. Fala comigo, doutrina apostólica. O ensinamento de Atos é claro, quando Jesus deixa os discípulos aqui, ele deixa uma direção. Vocês vão seguir divulgando e expandindo a igreja. Vocês vão continuar a falar da minha pessoa. Então é o inverso do que o mundo diz para você. O mundo diz para você assim: você não vive mais no Antigo Testamento, você não tem que dar 10%. Então para com isso. É o contrário. Você fala, realmente no Antigo Testamento era 10%, mas Jesus, quando ele veio, ele não deu um braço, ele deu 100%. Então 10% é o início para você entender o seguinte: eu vou ser fiel com os meus 10%. Mas entendam uma coisa, é o início. Existem pessoas que têm dificuldade, por isso eu falo isso como testemunho para vocês. A última coisa da minha vida que eu entreguei para o Senhor Jesus foi a minha carteira. Eu passei por todas as áreas de duvidar do Senhor, de estudar a Bíblia, e a última coisa que eu entreguei foi a minha carteira. Entenda uma coisa, no Novo Testamento você tem um princípio, o início é 10%. Nunca deixe o inimigo falar na sua mente assim: agora você não tem essa obrigação. Porque Jesus se entregou por inteiro na cruz. E nós não temos como alcançar pessoas se nós não tivermos uma igreja, amém? Como é que eu vou arrecadar uma cesta básica para ajudar uma família se não tiver esse lugar aqui e você para trazer o alimento, amém? Então, como uma igreja 100% voluntária, pastor voluntário, pastores voluntários, diaconia, todo mundo voluntário, a gente fala com transparência, com facilidade. Tudo que você traz aqui é para a expansão da obra de Jesus. Nós queremos chegar não só em Itapuã, mas nós queremos alcançar Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil e até os confins da terra. Amém? Nós estamos chegando num tempo, e eu falei aqui para a minha liderança, que nós vamos agora departamentizar a igreja. Nós vamos criar departamentos na igreja. E eu creio que está próximo o dia que nós vamos estar enviando missionário para fora do país. Você crê nisso? Eu creio nisso. Deus tem colocado isso no meu coração durante o meu relógio de oração. Lagoinha Pampulha, está chegando um tempo que nós vamos enviar pessoas para fora do país e nós vamos alimentar essas pessoas para falar de Jesus. Você crê nisso, irmão? Essa é uma realidade que está próxima, porque Deus me entregou isso. Deus me entregou e eu creio nas coisas de Deus. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir. Então entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta, mas entregue com todo o seu coração. Nós vamos aqui, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, você vai vir até aqui à frente, porque nós não podemos passar a salva de mão em mão, de acordo com as normas de higiene e segurança.
Você vai colocar aqui a sua oferta, o seu dízimo. Agora entenda, uma coisa precisa ficar clara, gente. Toda vez que você fizer uma transferência para uma das contas da igreja, você precisa trazer o comprovante e colocar naquele envelopinho. Por quê? Quando a Abadia já está com... A Abadia já faz a tesouraria há quanto tempo, Abadia? Há uns 6 anos ela está à frente. Eu nem mexo no dinheiro, ela fecha a ata, não dá errado. Às vezes a gente erra alguma coisa, ela fica chateada quando erra um centavo, ela fica chateada. Ela, quando ela vai fazer o fechamento lá, ela assina e eu só assino embaixo, a gente manda para a sede. Então a sede só tem como saber que está entrando movimento aqui nessa igreja com os comprovantes, amém? Isso não é para mim, eu não fico olhando quanto você dá. Se você quiser, você não precisa nem colocar seu nome, amém? Eu vou ser muito transparente aqui. Levanta a mão, meu amor, vem cá. Eu e minha esposa, a pastora Raquel, o espírito sempre foi o mesmo. Desde quando nós começamos a dizimar e a ofertar, Deus falou comigo e com ela assim: Deus não precisa saber o nosso nome, porque Ele já sabe o nosso nome. E então, pode sentar, meu bem. Então, para que você fique tranquilo, esses envelopes, eles passam simplesmente para as mãos da Abadia, ela soma tudo e a gente envia para a sede, para que eles possam ter controle do que entrou aqui financeiramente. Amém? Então, se você, pastor, eu quero ter esse controle para mim, coloca seu nome. Pastor, eu não quero. Agora, deixa eu deixar claro aqui. Colocar o nome muitas vezes é bom, e o telefone, porque se tiver um TED devolvido, se tiver alguma coisa, é por ali que a gente vai identificar aonde pode estar o erro, tá? Mas como a gente normalmente fez ali na maquininha, eu e Raquel, quase 100% a gente fez ali na maquininha, então nunca deu problema. Amém? Agora entregue com alegria, porque Deus ama todo aquele que dá com... Queria que você viesse à frente. Quem veio preparado, amém. Se você não veio preparado, fique tranquilo. Deus está no controle. Pode vir entregar o seu dízimo, a sua oferta em nome de Jesus. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle, que o Senhor cuida de nós, da nossa casa. Abençoa cada centavo que entrou aqui, Pai, no dízimo e na oferta. E dá responsabilidade, ó Pai, para aqueles que vão administrar, para que não haja desperdício, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Que bênção. A respeito da cirurgia do pastor Rogério, foi um sucesso, amém? Ele já está em casa desde sexta-feira, já se alimentou bem na sexta, ontem também. Ontem, na verdade, já estava trabalhando, né? Ele não consegue ficar sem trabalhar, então já estava resolvendo as coisas da igreja. E agora ele fica um tempo, né? Ele colocou a sonda no canal urinário e... Agora tem um tempo que ele tem que ficar com essa sonda para depois fazer o processo de extrair os cálculos lá dos rins. Mas Deus está no controle, Ele é fiel. Amém? O tema da mensagem de hoje, domingo, dia 31, último dia de maio. Há 3 meses atrás, eu não imaginava estar chegando na metade quase do ano, sem poder trabalhar. Muitos de vocês estão na mesma situação que eu, que a pastora Raquel. O nosso banner ali, toda vez que eu entro no nosso gabinete pastoral, que eu olho para o nosso banner, a nossa agenda ali, que cada líder preparou com tanto carinho os eventos da igreja, meu coração parte. Porque nós sonhamos com um ano tão cheio de surpresas para a igreja.
Mas eu não vim aqui para trazer uma mensagem melancólica, depressiva, para te jogar para baixo. Eu vim aqui para dizer para você que você pode estar perdendo muita coisa. E o tema da mensagem, então, é estamos perdendo. Fala comigo, estamos perdendo. Estamos perdendo. Ao ler essa mensagem, eu estava, domingo preguei, fui embora para casa. A gente está indo embora bem rápido, viu, gente? Então, assim, me perdoe se você não tem me visto. Assim, eu e a Raquel, a gente tem saído rápido, porque o Enzo fica com a Isabela, lá em Lagoa Santa, sozinho. Imagina o Enzo com a Isabela lá em Lagoa Santa. A cabeça do pastor está aqui, e o coração está aqui também. Mas de vez em quando ele dá uma ida lá em Lagoa Santa. Hoje, graças a Deus, minha sogra e meu sogro estão lá. E, então a gente sai rápido para ele não sentir tanta falta, porque ele não pode vir para o culto. Mas na segunda-feira, nós dispensamos o nosso funcionário, então eu tenho feito todo o trabalho lá de casa, do canil e tal. E eu vi a pregação da Raquel, estava escutando a pregação de um pastor, e aí eu passei e ele estava recitando um versículo, e aquilo ficou na minha cabeça, e eu fui estudar sobre aquele assunto, e a mensagem, na verdade, ela está pronta desde terça-feira. Então nós vamos, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, depois que a gente terminar o livro de Atos, é um livro que eu gostaria de estudar com cada um de vocês. Os capítulos são leves, né, de suma importância, e Paulo ele deixa muito ensinamento aqui na carta que ele manda à igreja de Filipos. Então, vamos lá. Filipenses capítulo 3, verso de número 1. Mas eu estava então, comecei o raciocínio e não terminei. Nós não imaginamos que nós estaríamos no último dia de maio, né? Sem poder. Vejo aqui a Ana Paula, que trabalha com escolar. A pastora Raquel acabou de fazer um investimento alto na empresa dela. Começou a empresa dela. Quando ia começar a alugar os brinquedos, a pandemia fechou. Então, e outras pessoas aqui, e como nós estamos nos sentindo? Eu não sei vocês, mas eu estou me sentindo preso. Eu estou me sentindo preso. E quando Paulo escreve a carta aos Filipos, ele está preso. Está preso. Então nós vamos estudar isso com essa ótica. A ótica de alguém que se encontra preso. Filipenses capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas para mim não é cansativo. E também é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mau cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter essa confiança. Se alguém pensa ter razão para confiar na carne, ainda eu tenho muito mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim é lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Você está perdendo, irmão? Fala amém. Por causa de Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Você está perdendo, irmão? Amém? Por causa de Cristo, glória a Deus. Número 8, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comprado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas.
Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, pois eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que ficam para trás e eu avanço para que estão em minha frente, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado que há em Deus em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Versículo 15: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver essas coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus vai te revelar. Então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Versículo 18: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quando a estes o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, que é o Senhor Jesus, pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Diga glória a Deus. Querida, é impressionante a leitura desse texto. Nós estamos vendo aqui um prisioneiro com uma narrativa totalmente alegre, totalmente entusiasmadora. A iniciativa dele para eu e você, para mim e para você, para que nós possamos enxergar o valor em Cristo. A alegria que Paulo mostra aos filipenses está movendo uma expectativa de quê? Da volta de Cristo. Nós vemos aqui Paulo demonstrando a importância dos que têm relacionamento com os irmãos, dos que têm, fala comigo, dos que têm relacionamento com a igreja, fala com a igreja. Então ele traz a visão dos efeitos, e essa união, ela é vital para a saúde, para a membresia da igreja. A união dos irmãos é vital para o crescimento da igreja. Entenda uma coisa, queridos, nós vamos começar aqui alguns tópicos que nós precisamos parar para abordar. No versículo de número 1, Paulo começa a carta dizendo assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo, quem escreve de novo é porque já escreveu antes. Escrever-lhes de novo, para mim não é cansativo, mas eu estou escrevendo de novo para que vocês tenham segurança no que vai chegar até vocês aí. Então, preste atenção, sabe quando você está lendo alguma coisa, você fala assim: vou passar aqui se eu já vi? Lê de novo, é uma segurança. Quem lê 2 vezes aprende mais. Paulo está dizendo aqui: estou escrevendo, para mim não é cansativo, é para a segurança de vocês. A verdadeira alegria, Bruce Barton diz assim: a verdadeira alegria, ela nos capacita a vencer as ondas das revoltas. Entenda uma coisa, Paulo, ele está verdadeiramente alegre, porque ele começa a carta dizendo: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor.
preste atenção numa coisa: aquele que tem a verdadeira alegria, aquele que possui a verdadeira alegria, ele vai vencer as revoltas, as circunstâncias adversas, porque essa alegria não vem do homem, essa alegria consistente, ela vem de um relacionamento com Jesus. Dá uma glória a Deus aí. Olha, pensa nisso aqui, irmão. Eu estou reclamando que eu estou dentro de casa, que eu não posso trabalhar. Eu estou murmurando que eu estou me sentindo um presidiário. Ele verdadeiramente estava na cadeia. Ele verdadeiramente estava tomando porrada de policial e ele estava dizendo: ei, alegrem-se. Estou escrevendo para mim, é tranquilo, é para que vocês aprendam mais. Versículo de número 2. Ele diz, e nós estamos falando disso aqui, já tem mais ou menos uns 3 domingos. Eu falei isso aqui no capítulo de número 1 de Atos. Quem está acompanhando aqui o estudo de Atos tem visto isso. Olha de novo aqui, Paulo dizendo lá para os filipenses, versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, com a falsa circuncisão. Sabe o que ele está dizendo aqui, querido? Esses cães que ele está usando aqui, ele está falando dos falsos pastores. Está falando aqui dos falsos mestres. Paulo está dizendo assim: esses ataques, eles não estão vindo de críticos insolentes, eles estão vindo de críticos da fé cristã. O ataque de cães aqui são falsos mestres e falsos pastores que estão atacando os cristãos. Aqueles que se infiltram na igreja por falsa piedade, com perigosas heresias, para tirar proveito daquele inocente, daquele que está sentindo dor. Então Paulo está deixando claro aqui: cuidado com os cães. Pastora Silvana me mandou um vídeo. Tem como mandar para o Joãozinho, para a gente ver se a gente passa aquele vídeo que a pastora Silvana... Você tem passa aquele vídeo que você me passou para o Joãozinho aqui. A pastora Silvana me mandou um vídeo. Eu vou passar ele aqui, Deus tocou no meu coração. Pastor que é pastor faz o que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, vão continuar aqui. Paulo então está dizendo: cuidado com os falsos mestres, cuidado com os cães que infiltraram na igreja. Nós estamos vendo nos dias de hoje, preste atenção, nós estamos vendo com profunda dor a igreja evangélica brasileira deixando de viver o antigo evangelho, deixando de viver o antigo evangelho, que é o evangelho da cruz, para abraçar o evangelho sincrético, místico, da oratória, da teologia, que de teo não tem nada. Um evangelho centrado no homem, do conhecimento humano, e não consumado na morte de Cristo na cruz do Calvário. O que eu quero dizer para você, querido? Às vezes, não sei se você já visitou uma outra igreja, se visitou, se foi visitar, você pode perguntar ao pastor ou comunicar que vai, não falar que já foi. Tem alguém aqui que semana passada falou: pastor, fui numa igreja, pastor Elbert chegou na hora, falou: você está comunicando que foi? Por que você não avisou, perguntou, pastor? Por que a gente tem esse cuidado, irmão? A gente tem todo o cuidado aqui de ensinar a Bíblia. Às vezes você vai numa igreja. Há pouco tempo eu falei aqui do irmão. Quem estava aqui no culto que eu falei do irmão? Que o irmão, ele estava com a calça branca, o sapato rosa, a blusa amarela. Quem estava aqui? O irmão estava saindo de casa. A calça era branca, o sapato era rosa de bico fino espelhado, a blusa amarela. Aqui em cima, ele estava parecendo mais o Patati Patatá do que qualquer outra coisa. Aí o moço escreveu lá assim: meu Deus, esse cara é da minha família, como é que pode minha mãe ter feito um sujeito desse? Aí essa semana ele postou, o homem estava no altar pregando a palavra. Entenda uma coisa: estão querendo trazer a honra para si e tirando a honra de Cristo, querem chamar a atenção para si e tirando o foco de Cristo. Então é perigoso. Você vai em algumas denominações que eles pregam um versículo solto e começam a falar de si, e começam a entregar de si. E começam: em parte eu conheço, em parte eu profetizo. Mas na verdade, em parte eu conheço, em parte eu procuro saber, para entregar a profecia, para que a pessoa acredite que isso é de Deus. Isso é mais comum, é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não me canso de escrever para vocês, para que vocês fiquem cada vez mais firmes na palavra, porque os cães estão aí convencendo as pessoas e tirando as pessoas de dentro da igreja. Quem está entendendo? E aí ele diz no versículo 3 assim:
Pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito, nós gloriamos em Cristo Jesus, nós não temos confiança na carne. E aí ele fala assim, no versículo 5, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel e da tribo de Benjamim. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que se fosse para tirar onda, quem tinha que tirar onda sou eu. Eu não fui circuncidado no 13º dia. Eu fui circuncidado porque eu nasci na região. Era a cultura do judeu. Eu sou verdadeiramente, eu faço parte da linhagem. Então ele está dizendo assim, eu fui circuncidado como bebê, como manda a tradição. Eles não, muitos deles estão seguindo religiosamente, falando de Deus de uma maneira falsa e vivendo do que eles não conhecem. Se é para tirar onda, Paulo falou assim, se era para tirar onda, eu tinha que começar por mim. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou pertencente do povo de Israel e sou da tribo. Ou seja, preste atenção nisso aqui, queridos. Ele está dizendo assim, calma lá. Quem são esses que estão aí falando que sabem alguma coisa? Olha no versículo de número 6 como ele se declara. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Quanto ao zelo, perseguiu como ninguém. Ele ia atrás, falou que era crente, que era cristão, ele ia atrás. Quanto à lei, ele era irrepreensível. Sabe, eu obedeço à lei. Agora preste atenção. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Dão glória a Deus. Na nossa vida é assim. Muitas vezes nós vamos entender assim, olha, mas hoje é domingo, normalmente eu gostava de estar na casa da mamãe. Olha, mas eu fazia isso. Olha, mas eu fazia isso. Aquilo que antes para a gente era um prazer da carne, e a gente saciava, agora para você, essa perda é lucro. Por quê? Você está aprendendo a alcançar novas pessoas para Cristo Jesus. Às vezes você fala assim, pastor, já cansei, falei mais de 2 vezes. Paulo está escrevendo, eu não sei, aqui não fala quantas vezes, ele está dizendo que ele já escreveu e que ele não se cansa de escrever para que os irmãos não fossem enganados. Então entenda uma coisa, no versículo de número 11, ele diz assim, versículo 10, eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está dizendo? Ele quer encontrar a Cristo. Ele está dizendo de que Cristo vai buscá-lo. Ele quer morrer como Cristo, porque Cristo vai buscá-lo. E ele quer a ressurreição em Cristo Jesus. Você quer a ressurreição em Cristo Jesus? Entenda, preste atenção. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Quem foi alcançado por Cristo? Agora é hora de você alcançar. Amém? Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus que há em Cristo Jesus. Dá glória a Deus. Prossigo para o alvo. Eu vejo aqui na igreja algumas pessoas que prosseguem para o alvo. Sabe o que é prosseguir para o alvo? Sabe o que Paulo está usando aqui como exemplo? Naquela época, o esporte na Grécia era muito forte e tudo era linkado ao esporte. Então Paulo está olhando aqui numa visão esportiva, dando exemplo para que eles pudessem entender sobre os jogos. Ele está dizendo assim, como se fosse o atletismo.
Eu parto de um lugar e esqueço do que ficou para trás. Mas ele prossegue. Agora entenda uma coisa, vem aqui comigo. O atleta, ele só é atleta quando ele chega em primeiro lugar? Sim ou não? Nós temos aqui algumas pessoas que eu considero atletas. A Flaviana corre muito. A Flaviana, ela só vai ser atleta se ela ganhar a Volta Internacional da Lagoa? Não. Nós temos aqui o Michael, que pedala muito, pedala 100 km, 150, 200. Ele só vai ser atleta se ele participar das Olimpíadas? Sim ou não? Mas entenda, para que você seja chamado de atleta, você precisa sair de um lugar e tomar a posição ou postura de um atleta. O que eu quero dizer? O atleta, ele pode até não chegar em primeiro lugar, mas ele se prepara para estar em condições de estar ali como atleta. Amém? O que Paulo traz aqui como uma verdade e referência lá na Grécia, que era muito tradicional os jogos, o que ele está querendo dizer aqui para mim e para você, é que você pode ainda não se achar perfeito, como ele diz, não que eu seja perfeito, não que eu seja o bambambam, mas eu prossigo, eu dou a largada, eu vou em busca da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Vamos entender isso. Eu posso não ser o melhor, mas eu estou no caminho. Eu posso não ser o melhor, mas eu busco a Ele. E tem uma coisa, eu não fico olhando para quem é que está atrás de mim. Eu não fico olhando para quem é que está atrás de mim, não. Eu sigo de onde eu estou, não olho para a circunstância, não olho para trás. Eu tenho lugar para chegar. Como e quando eu vou chegar, eu não sei, mas que eu vou chegar lá, eu vou chegar em nome de Jesus. O problema todo, querido, é que muitos de nós, infelizmente, estamos acostumados, satisfeitos. Nós estamos assim, totalmente alinhados com nós mesmos. Nós, ao invés de compararmos quem nós somos, nós estamos nos comparando com os tropeços daqueles que estão parados. Entenda uma coisa, entenda comigo isso aqui. Nós cristãos, nós, ao invés de olharmos para nós, para o nosso crescimento, nós estamos preocupados, olhando para quem está parado. Eu quero dizer para você, qual é a sua comparação? Você tem se comparado com quem? Paulo não tinha comparação com outras pessoas. Paulo tinha uma comparação: Cristo Jesus. Paulo não se preocupava, ele não olhava para trás para ver quem estava atrás dele. Paulo sabia onde ele queria chegar. E ele deixa isso escrito para mim e para você. Olha, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. Que às vezes a gente começa a olhar tanto para a gente em relação ao que está parado, que você acha que está veloz demais. Para de olhar para quem está parado. Olhe para você e se relaciona com Cristo. Para de olhar com quem está afundando e olha para o alto, para aquele que te espera. A comparação de Paulo, para mim e para você, é tipo assim: você está olhando para trás para debochar de quem está atrás de você, ou você está olhando para frente para quem morreu na cruz por você? Você está olhando para trás para ver quem não tem condições ainda, porque Jesus veio para eles também que estão tropeçando. Você vai olhar para trás para olhar quem está atrás de você parado, para ver quem está tropeçando, ou você vai querer chegar no lugar de onde aquele que morreu para você, quando você perseguia a igreja, aquele lá é o seu lugar. Então não olhe para trás, olhe para o que Cristo tem para você. O problema é que nós vivemos uma igreja de hoje superficial. Aqui na Goiânia Pampulha,
eu tenho visto um crescimento, falo sempre com a minha amada esposa lá em casa, falo, Raquel, assim, não tem palavras para falar de como era e de como é. Um dia chegou a Aline e o Elbert lá em casa, o pastor Elbert chegaram lá em casa, eles me ligaram mais cedo, eu marquei tudo. Aí eles atrasaram um pouquinho para sair daqui, chegaram lá, eu estava descendo o relógio, oração, a Aline foi dar aquele abraço da pastora Raquel, eu falei, agora não, ela vai orar. Já tinha 2 minutos de atraso. Sabe o que a Aline fez? Isso mesmo, pastor, ora por mim. Irmãos, antigamente a gente tinha medo até de falar as coisas que a gente pensava, com medo, será que a pessoa vai achar que eu estou ficando com raiva? Sabe? Ela foi, fez a oração dela, voltou e nós ficamos lá até tarde, batendo papo, conversando e resolvendo as coisas. Não foi assim? Então é um princípio que nós temos que ter, queridos. Primeiro lugar, o reino de Deus e todas as coisas, as outras coisas vos serão acrescentadas. Paulo está dizendo aqui, preste atenção. Ralph Martin diz assim, antigamente Paulo perseguia os crentes. Agora ele persegue a vocação que há em Cristo. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Preste atenção, antigamente Paulo perseguia os crentes como um caçador. Agora ele persegue a Jesus como Salvador. Antes ele perseguia para matar, agora ele vai para os braços de quem lhe deu vida. Entende essa relação que nós estamos tendo aqui, querido? O que Paulo está dizendo é, vocês precisam caminhar juntos, porque um precisa do outro, porque a igreja precisa. E olha, se precisar, fala de novo. Se precisar, reúne de novo. E se precisar, fala de novo. Versículo de número 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se há algum aspecto em vocês que pensam de modo diferente, isso quem vai lhe esclarecer é Deus. Então somente viva de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo era um modelo tanto de teologia quanto de vida. O que mata muitas vezes as pessoas quando entram em seminários, e a Bíblia é clara, quando a Bíblia fala sobre isso, que a letra mata, o que mata as pessoas é que ela fica expert na teologia, mas ela esquece a sua vida. Eu posso pregar aqui, queridos, sobre diversas situações as quais eu não vivo. Mas a primeira vez que você notar uma incoerência, você fala, não é referência para mim. E é o seu direito de fazer isso. Por isso eu falo, me observe, me ajude, me pontue, me chama. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Porque aquele que acha que já sabe tudo, nada ele sabe. Primeiro ele precisa entender a Bíblia. E a Bíblia é, quanto menor você for, maior você será no reino de Deus. Então quando alguém te chamar para puxar a orelha, entenda uma coisa, eu vou ser o menor aqui agora. Pastor, seja o menor. Seja o menor, ouça. Ouça e retenha o que é bom. Não me canse de falar isso. Onde eu vou, eu falo sobre isso. As primeiras reuniões lá com o pastor Rogério, ele falava, eu já falei isso aqui, né? Ele falava, pastor Julinho, você é rebelde. Eu sou não. Você é rebelde. Ih, mas não sou mesmo. Você precisa ser tratado. Não sou. Falei que você era rebelde. Tratamento de Deus. Reteia o que é bom. Estava comentando ali com o pastor Elbert, ali agora no gabinete pastoral, quando eu me formei lá no primeiro seminário que eu fiz, o Carisma. Chegou num dia, estava a banca que ia analisar a minha pregação, só que eu já pregava. Eu ministrava lá já. Só que você tem que passar pelo exame. Aí eu preguei lá, você tem 10 minutos, você tem os tópicos que você tem que colocar. A menina chegou para mim, a Bia, professora de teatro, mulher de Deus, falou, chegou assim, para começar, aqui eram 3 a banca, 10, 10 e 10, top.
mas toma cuidado, por favor, como é que você prega. Eu falei, por quê? Porque do jeito que você pregou aqui agora, alguém sai correndo aqui, pula debaixo do ônibus ali, e levanta a mão e fala, aceitei Jesus, estou salvo. Sabe o que eu entendi? Eu preciso mediar. Preciso mudar um pouco o tom de voz. Eu preciso, de repente, ilustrar menos e falar mais do texto. Quanto que valia? 10. Quanto você tirou? 10. Mas você ficou satisfeito? Não, porque eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Eu não prossigo o alvo da vaidade, do ego, de achar que eu sou. Não, eu não vou ficar olhando para as coisas que já preguei, já me exortou e já vou melhorar, porque eu prossigo para o alvo em nome de Jesus. Então entenda isso. Quando alguém te chamar, você fala assim, peraí, agora eu sou menor. Versículo de número... Então eu disse que Paulo era um modelo tanto de teologia quanto de vida. Paulo tinha um ensino, mas o seu ensino era respaldado pelo seu caráter que era aprovado. A sua vida confirmava a sua doutrina, e a sua doutrina era o norte da sua vida. Preste atenção, querido. Você precisa viver de acordo com o que você prega, e você precisa pregar de acordo com o que você vive. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Versículo 18. Pois como já lhes disse repetidas vezes. Preste atenção. Como eu já lhes disse quantas vezes? Vamos ler juntos? Pois como já lhes disse repetida. Um verdadeiro líder nunca cansa de ensinar. Embora ele diz ali, agora eu repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. Quem são os inimigos da cruz? Os falsos mestres e os falsos pastores. São a referência ao versículo 2, os cães. A igreja evangélica por muito tempo não pregava isso, sabe por quê? Com medo de perder o povo. Versículo de número 19. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Sabe quem que é o verdadeiro pastor? Está aí o vídeo? Apaga a luz aí para eles assistirem. Está sem áudio? Não tem problema não. Mas tem que apagar essa luz aqui, viu, Joãozinho? Quem já viu esse vídeo aí na internet? A menininha lá, Curso exclusivo para pastores. Só assista se você for pastor. Como trazer as ovelhas de volta para a igreja depois que terminar a pandemia? Como que ela está trazendo, gente? Olha se ela ama. Olha lá, a bichinha que pensou em voltar para trás, eu volto. O mundo me chama. O edredom, o Netflix, a pipoca, o chocolate, a torta, o empadão. Ela, vem cá, eu te levo para a casa de Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. O pastor é aquele que protege as suas ovelhas dos falsos mestres. Paulo pregou a verdade, denunciou o erro, promoveu o evangelho, combateu a heresia, não tinha relação com mentira. Paulo tinha relação com a verdade, porque quando Deus muda a vida de uma pessoa, Ele muda por inteiro. Paulo chamou os falsos mestres de inimigos da cruz. Sabe o que você faz quando você dá um péssimo testemunho lá na sua escola? Você faz um péssimo negócio. Você se torna um inimigo da cruz. Ao invés de você ser sal e temperar, você começa a ser levado como um azedo, o amargo daquele lugar. Porque as pessoas olham para você e falam assim, meu Deus, se é para viver e falar que isso aí é ser crente naquela igreja, desse jeito aí, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Então, ser pastor é isso, é combater. O bom pastor pega pela orelha. O bom pastor vai buscar em casa. Agora percebe que na hora que ela larga, a pastora Silvana me mandou esse vídeo, Deus trouxe a revelação para mim na hora.
ela vem trazendo, vamos embora. E ovelha é cabrito, né? O cabritinho vai fazendo assim para trás e ela vem. Quando chega na porta, vamos imaginar ali. Eu viajo mesmo. Quando vem, chega na porta do templo, a pastorinha, ela pensa assim, agora está tranquila, agora ela vai entrar. O cabritinho, ó, dá duas para trás, ela pega lá no meio da orelha e fala, agora você entra que você vai escutar a palavra de Deus. O verdadeiro pastor é esse, que busca, que ensina, que puxa a orelha, que tranca dentro de casa e fala, não vai sair porque você não está pronto. Versículo 19, sobre os falsos mestres, os falsos pastores. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o seu estômago, o teu orgulho dá vergonha, eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O seu corpo será glorioso, porque você vai encontrar com Jesus na glória. Você crê nisso? Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Nós vamos encontrar com Ele na glória. E Paulo conclui, e aqui eu concluo também a pregação de hoje. O capítulo de Filipenses, ao qual agora nós lemos aqui, ele fala da conversão e do seu, quem estiver anotando pode anotar isso, é importante para você rever em casa. Filipenses, ele faz uma escadinha aqui do capítulo 3. Primeiro ele fala dos méritos humanos, capítulo 3, versículo 7. Depois ele fala da justificação e santificação como alvo da perdição, do versículo 3, do versículo 8 ao 19. E ele vai até o final, onde há o ápice, que é a consumação, que é a união de todos os santos, a glória que há em Deus em Cristo, os novos céus, a nova terra, o nosso corpo glorificado junto a Jesus, pelo século dos séculos, e tudo isso, única e exclusivamente, pela graça e pelo poder de Deus, para a eterna glória. Diga amém. Tudo isso, você hoje sai aqui da igreja, querido, com o capítulo de número 3 de Filipenses, estudado, amém? Você vai embora agora, você vai entender que Paulo traz a direção para mim e para você. Pare de olhar para quem está tropeçando e afogado. Olhe para você, pare de olhar para o outro, olhe para você. Olhe o seu comportamento, olhe o seu comportamento não em relação ao outro, mas em relação a Cristo. Porque Ele vai falar com você que você não está alinhado como deveria estar. Ele vai falar com você que pode ser que você está andando debaixo de falsas profecias, de falsos ensinos. A doutrina dos apóstolos tem que te ensinar isso. Paulo está dizendo, não tenho vergonha de escrever isso de novo, porque a verdade tem que estar cravada dentro de vocês, para que, no final ele diz, para que vocês possam chegar no alvo que eu estou correndo. Eu corro para o alvo, para que vocês possam chegar em Cristo, para que vocês sejam glorificados em corpo, junto a Ele, na glória e na vida eterna, para todos sempre. Oh, glória, hein? Dê vontade de fazer mais um culto agora, irmão. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Eu estou procurando ela aqui, não estou vendo. Cadê a Bia, Priscila? Vem cá, Bia. Ela veio aqui, falou assim, pastor, meu aniversário é amanhã.
Sabe o que é isso? Vou falar aqui, não vou chorar não, gente. Prometo que não vou chorar. Ensina o teu filho no caminho. Sabe, eu olho para a Bia, sabe o que eu vejo nela? Eu vejo que ela trouxe a família toda para Jesus. E agora, o que ela está fazendo aqui é porque ela já viu tantas vezes o pastor orando pelas ovelhas aqui, que ela agora quer que a gente ore por ela. Ela veio falar, pastor, amanhã é meu aniversário. Ensina teu filho no caminho, que mais tarde ele não vai te dar trabalho. E se ele te envergonhar, te der trabalho, ele volta. Você quebra a patinha, puxa ele pela orelha e fala, está na hora de você voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, nós abençoamos a vida da Bia, Pai. Pai, que ela seja, assim, Pai, um instrumento de Deus, ó Pai. Com essa alegria que ela tem, com a energia que ela tem, que ela passa e transmite para a gente, com coração puro, ó Pai, que ela possa ser um instrumento na vida do Marco e da Pri, da família, que ela seja uma princesa do Senhor, honrada por um homem só, ó Pai, e o Senhor já prepara o marido dela, Pai, e ano que vem nós estaremos aqui orando e agradecendo por mais um ano da Bia na sua presença, Pai. Nós oramos como igreja e bendizemos o Senhor pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado por esta palavra. Senhor Deus, que o Senhor continue a falar conosco ainda, ó Pai, durante essa semana, sobre o que estudamos, sobre aquilo que estamos lendo. Pai, que na quarta-feira, Pai, nós estejamos prontos para receber ainda mais da sua palavra inspirada. E que o Senhor possa tratar conosco cada vez mais. Nós estamos aqui, ó Pai, entregues à tua soberania. Nós estamos entregues ao Senhor. Queremos a mudança de caráter que vem do Senhor. A mudança de comportamento que vem, que do Senhor nos leva ao alvo, que é do Senhor. O nosso comportamento tem que condizer com aquilo que nós aprendemos, o que nós ouvimos. Pai, nos muda para melhor, e o melhor é o Senhor. Nós queremos honra e glória para o Senhor. Nós tiramos de nós e entregamos para o Senhor. Como foi ministrado aqui hoje, ó Pai, o Senhor já deu tudo. O Senhor já deu tudo por nós. O Senhor acreditou, e muitos não acreditariam. Você acreditou, e isso é tudo. Nós queremos viver para você, porque nós não somos do mundo. Nós agradecemos e bendizendo o teu santo nome. Que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja por todos nós, agora e para todos sempre. Todo aquele que crê diz, todo aquele que crê diz, todo aquele que crê diz, aplauda o Senhor. Glória a Deus.